E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Thiago e vem comigo para acompanhar mais um vídeo e dessa vez aqui os comunistas sobre segurança pública. Vamos ver quais são as soluções que eles têm para apresentar e vamos avaliar elas para ver se são boas soluções. Ok? Vamos. O Araújo. Sou policial, me considero marxista e precisamos de coletivos que discutam segurança pública. Urgentemente. Existe espaço e precisamos ocupá-lo. E essa pauta é crucial para a esquerda. Ele deve sofrer muito, né? Eu ia falar Sofre isso. muito. Você tá numa Raro isso. Você tá numa corporação que eu tenho certeza absoluta que você não pode se manifestar politicamente dentro. Porque o próprio Bolsonaro disse, se fizer uma pesquisa entre os policiais militares, ele não disse é militar, né? Mas se fizer uma pesquisa entre os policiais, vocês vão ver que eles não estão divididos. Provavelmente não estão mesmo, né? E agora falando de segurança pública, cara, eu vou falar uma coisa. Segurança pública sempre foi um grande calcanhar de Aquiles na comunicação da esquerda. De verdade. Porque as pessoas sentem a falta de segurança pública na pele. Ó, já começamos bem, né? Tipo, ele reconhece que a esquerda vem falhando paulatinamente, tipo, várias vezes em trazer uma solução para a segurança pública. E ele, como se diz comunista, que é de uma esquerda mais radical, com certeza ele vai trazer algo mais incisivo e diferente do que a esquerda tem tentado até hoje. E elas querem soluções imediatas para suas agruras, né? Só que tem uma questão, gente. Mais polícia, mais equipamento para polícia e mais violência Não resolve. Não consegue, a gente não tem dados que comprovem que isso resolve a segurança pública. Pessoal, peço desculpa que começou a chover aqui forte, então se vazar alguma coisa no áudio aí, me desculpem. Aí eu vou mais fundo. O objetivo da polícia militar não é resolver a segurança pública. Nunca foi. Não é. Não é, eles sabem disso, tá? Não é. O objetivo da polícia militar nunca foi, de fato, solucionar de uma vez por todas a questão da segurança pública. É claro que, para resolver o problema da violência em si, pensando num panorama geral, você vai ter várias formas de abordagem, tanto uma forma social, quanto a forma da repressão do crime. Então, falar que um dos objetivos da polícia militar seria resolver o problema da segurança pública é falar uma meia-verdade. É um dos aspectos que resolve o problema da segurança pública. Eu trago aqui um exemplo natural, que seria, por exemplo, a polícia militar, ela tem o monopólio da violência, e o monopólio da violência serve para um único objetivo: tornar mais custoso a tomada de forma indevida de bens por outro indivíduo da sociedade. Como eu posso dizer isso? É muito mais fácil eu subtrair um bem alheio do que eu gastar o meu tempo e o meu esforço para conseguir dinheiro e adquirir aquele bem. Então a questão do monopólio da violência é que você só reprime a natureza humana por meio da violência. É para isso que a segurança pública serve. Eles sabem disso. A direita sabe muito bem que, para melhorar a segurança pública, só tem um jeito: diminuição de desigualdade social. Sim. Nós tivemos uma queda vertiginosa nos direita e a esquerda, então, sabem disso. crimes violentos durante a década de 2000. O que aconteceu na década de 2000? A gente teve uma queda histórica da desigualdade social no Brasil. Sim. Esse é o principal fator. E aí muita gente usa esses dados pra falar assim: nesse período a polícia não sei o que lá, e aí os homicídios em São Paulo caíram pra caramba. Gente, os homicídios caíram em todos os lugares do Brasil. Todos. Justamente tendo o fator comum: diminuição da desigualdade social. Eu não tô dizendo que ficou bom, eu não tô dizendo... Eu não sei se esse dado é real, mas de fato, se você melhora a qualidade de vida, se você aumenta a qualidade de vida, você tem uma resposta muito positiva na segurança pública. Isso é conhecido por todo mundo. Dizendo que a desigualdade social no Brasil é muito foda hoje, assim, ela é muito baixa, mas melhorou, e esse é o fator comum que a gente tem. A direita sabe disso. Só que tem uma questão. Em momento nenhum do programa neoliberal, principalmente de extrema-direita, está diminuição de desigualdade social. Inclusive, muito pelo... Isso é mentira, né? Porque todo governo que se elege, seja ele um governo bolsonarista de direita, um governo lulista de esquerda, ele sempre vai prometer para a população a melhora da qualidade de vida. Até porque, quando se troca um governo, é pela insatisfação popular pela sua qualidade de vida. Então, naturalmente, um governo que se apresenta para a população, uma das propostas dele, naturalmente, é a melhora da qualidade de vida. Então, o que ele está falando agora não faz muito sentido. Porque todo político promete uma melhora da qualidade de vida. A diferença entre um governo liberal,
que seria o de extrema-direita, igual ele fala, um governo bolsonarista, ele tenta alcançar essa melhoria da qualidade de vida da população por meio de artifícios liberais, que é austeridade fiscal, empreendedorismo, iniciativa privada, enquanto o governo de esquerda ele vai buscar mais um dirigismo estatal, buscar mais formas do Estado intervir na sociedade para tentar melhorar a qualidade de vida. Então são formas diferentes de tentar alcançar o mesmo ponto. Então, para mim, o que ele falou aqui é mais um espantalho, né? Tipo, quem é de esquerda não se preocupa com a qualidade, com a melhoria da qualidade de vida da população, ele quer que a população morra de fome, o mais pobre morra de fome. Isso é mentira, né? Isso não é verdade. Porque nenhum político chega, faz propaganda, tenta ganhar voto falando que vai matar pobre, né? Pelo contrário, está nas entrelinhas o agravamento da desigualdade social. Eles falam que a desigualdade social tem que existir. Os mais malucos abertos, eles falam. Fala. Claro que não, cara. É mais um espantalho do que necessariamente verdade o que ele está falando aqui. Tem que falar uma boa parte desse. Tipo, quando você vai refutar alguém, você tem que fazer o que as pessoas chamam de o homem de ferro do argumento dele. Tipo, você tem que pegar o melhor argumento do seu oponente e tentar destruir ele e mostrar que aquele argumento é ruim. Porque se você destrói o melhor argumento, você destrói todos os outros, vamos dizer assim. O que eles estão fazendo aqui é criar um espantalho e batendo nesse espantalho. Tipo, a corrente política de direita nem pensa isso e eles estão batendo em algo que ele nem pensa. Tipo, uma retórica muito fraca. Desse pessoal que foi eleito na esteira do bolsonarismo, eu acho que eles não têm nem leitura pra saber disso. Acho que eles não têm nem. É a bancada da quinta série. Os caras são meio. A gente tá falando do. O sistema político brasileiro ele é curioso, porque, como ser político, né, ser deputado, vereador, é carreira no Brasil, tem países que não é carreira. Ele também é visto como uma forma de ascensão social. Então, uma coisa que acontece é: pessoas pobres acabam se lançando como vereador ou deputado, são apadrinhados por burgueses, por interesses locais de agronegócio, de industriais e tal, de empresários, vão pras câmaras e pras assembleias como bodes expiatórios da extrema-direita e acabam sendo pessoas que, na verdade, são condutores de leis aprovadas para determinadas categorias. Então, essas pessoas buscam na política a sua ascensão social e acabam se associando. Isso é loucura, né, cara? Tipo, eu entendo que o que ele descreveu aqui é uma realidade concreta. De fato, isso acontece. Tipo, os grandes empresários e donos de capital influenciam politicamente os políticos de forma que a ganância deles, a falta de moral e a corrupção neles se afloram cada vez mais, eles vão se corrompendo e entregando tudo que eles foram eleitos para fazer, eles não fazem, em nome de uma corrupção estimulada pelo setor privado. Eu entendo isso. Mas o que ele está trazendo um aspecto novo aqui é com relação à ignorância de quem é pobre, no sentido de que eles não entendem o que ele está votando. Entende? Tipo, não é um indivíduo consciente de que ele está fazendo algo ruim em benefício próprio. Não. É um indivíduo que não é consciente, que está sendo utilizado de massa de manobra por um terceiro que exerce influência sobre ele, seja financeiro, ou seja intelectual. Nesse sentido, depõe contra ele. Por quê? Porque o movimento comunista ele tenta acordar as massas para fazer a sua própria revolução. Mas quando um indivíduo, quando as massas, quando o povo chega ao poder, ele fala que o povo é ignorante e o povo não consegue. O povo é influenciado por pessoas que têm um intelecto superior ou que têm um desenvolvimento econômico, uma capacidade de influência maior do que eles, e por ignorância ele não consegue, ele é manipulado e vota a favor de pautas contra a própria população. Entende? Então, tipo, ele quer que o comunismo leve o poder ao povo, mas quando o povo tem o poder, ele é influenciado por aqueles que são mais capazes do que ele. E isso é completamente contraditório, porque se isso vai acontecer, para que o comunismo?
Então não faz sentido nenhum, né? Eu não estou falando que esse argumento é falso, estou falando que é errado ele, como um comunista, utilizar-se desse argumento. A extrema-direita por circunstância. Por isso que você está dizendo, essa pessoa aí nem deve ter leitura. Ela definitivamente não, mas quem pensou no que ela está votando tem. Sem dúvida. Entende? Porque ela não vota sozinha. A pessoa pobre que foi eleita e viu na política o meio de ascender socialmente é uma ignorante e é influenciada pela burguesia para votar as pautas contra o seu próprio povo. E isso é loucura de um comunista dizer, porque no fim das contas o que ele busca é o povo no poder. E o povo no poder, da forma como ele está falando, vai ser influenciado por pessoas mais capazes do que o povo. E nesse sentido sempre vai ter uma elite intelectual que vai conduzir as massas, de fato. Isso é completamente contraditório com a ideia de uma ditadura do proletariado. Sozinha. Ninguém vota sozinho. Ninguém vota no partido, vota ou na orientação do partido ou da bancada. Exato. E a bancada geralmente é financiada. E quem financia, quem paga a banda, escolhe a música. Essa pessoa que paga a banda sabe muito bem o que está fazendo. E aí a questão é, a solução mais aparente de segurança pública é mais policiamento. Porque ela parece que resolve o problema. E é uma forma de fazer uma série de jogadas que é abafar o fato de que segurança pública se resolve com diminuição de desigualdade social, número 1. Coisa que nunca está em programa da extrema-direita. Número 2, canalizar recursos para as forças armadas e para os militares. Eu dou um exemplo agora. Nós tivemos a aprovação em São Paulo das escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares são um grande esquema de desvio de recursos públicos para milico aposentado. Que não funciona, tem artigos mostrando com realidade. Eles não falam isso ao vento, mas não trazem dados, não comprovam nada. É só tipo um achismo que ele tem de que a ideia é essa. Mas quantas escolas cívico-militares você tem? Quantos professores recebem esse valor? Quanto de orçamento público é destinado para isso? E que comprovam que isso de fato é o que a classe dominante, como eles falam, faz, né? Esse é o problema da educação brasileira? Ou o problema da educação brasileira não são escolas cívico-militares, mas sim a qualidade do ensino público, né? O mundo não funciona. Bosta nenhuma. Aumenta a violência contra o aluno e cai a nota. O problema não é disciplina nas escolas, o problema é estrutura, mas isso serve pra colocar milico que tá aposentado dentro da escola pra ficar vendo corte de cabelo e uniforme, pagar R$9.000 por mês e só. Tipo, essa é a proposta da direita? Essa é a proposta da direita? Então, e aí tem o último fator que é o mais importante a respeito dessa questão da segurança pública, que é, aí eu vou trazer a análise dos Panteras. O que eu vejo da direita trazendo proposta de desenvolvimento da educação pública é o maior foco nos primeiros anos de ensino, no ensino básico e no ensino fundamental. Não no ensino universitário, onde consome a maior parte do orçamento destinado à educação do Brasil. Então, o dinheiro não tem que ir diretamente para a universidade, onde você tem a elite do pensamento brasileiro, vamos dizer assim, a formação da elite do pensamento brasileiro. Você tem que dar uma base muito boa para os alunos ter uma base técnica e conceitos primários muito sólidos para poder desenvolver na sua vida. Depois, se ele decidir fazer uma faculdade, daí é uma outra etapa de desenvolvimento. Mas o Brasil pula essa etapa do ensino básico e investe só no ensino superior, o que é um grande erro, porque a maioria das crianças não chegam até o ensino superior. Então, daí a gente tem uma aberração, que é uma aberração hoje em dia, que você tem a elite estudando de graça em universidades públicas, enquanto o pobre ele tem uma péssima qualidade de ensino no ensino público básico e fundamental e não chega no ensino da universidade, não chega a cursar um curso superior. E no fim das contas, a população está financiando uma elite de pessoas que se formam tendo condições de pagar e não pagam. Negras. Os Panteras Negras, eles fizeram uma análise brilhante, que é, eles enxergavam a dinâmica da polícia nos guetos negros da mesma maneira que eles enxergavam a colonização, por exemplo, da Argélia. A Argélia também foi separada em guetos árabes e franceses. E a polícia francesa não estava lá para proteger os argelinos, estava lá para manter eles no devido lugar. A polícia brasileira faz a mesma coisa. A lógica da polícia militar com as favelas é de colônia. Eles não querem proteger a favela, eles querem manter os favelados no seu devido lugar. Então a segurança pública tem todo... Não me parece muito honesto esse pensamento, porque, tudo bem, os Panteras Negras terem pegado esse exemplo trazido para si, porque
as características sociais dos Estados Unidos é muito diferente das características sociais brasileiras. Então trazer esse conceito aqui para o Brasil, eu considero um erro, principalmente porque a divisão social entre negros e brancos nos Estados Unidos é muito, muito maior do que a divisão social entre os brasileiros. Nós somos um povo miscigenado. Lá você tem uma divisão clara entre negros, brancos e latinos. Você tem essa divisão muito clara. Tanto é que teve uma guerra civil com relação a isso. Tanto é que teve as leis de Jim Crow com relação a isso. E aqui, nós no Brasil, nós não tivemos esse contexto. Nosso contexto foi muito mais de miscigenação e essas rupturas sociais nossas não são tão profundas. Claro, existe racismo, existe uma série de preconceitos, mas não são tão intensos e tão estratificados, vamos dizer assim, na sociedade brasileira. Tipo, trazer esses exemplos, assim, jogar ao vento aqui no meio de uma argumentação dessa sobre segurança pública, eu acho um grande equívoco. Todos esses fatores que eu tô falando, e claro, nós da esquerda debatemos segurança pública, só que a gente debate em termos que não são tão acessíveis para as pessoas que estão sofrendo isso na pele. Tipo, esse é o meu maior problema com esses caras. Tipo, a posição do pedestal que eles se colocam de que nós debatemos em termos que os plebeus não vão entender, o povo não vai entender porque eles estão muito preocupados em sobreviver. Não, cara. O cara que está sofrendo é o que mais entende. Você consegue compreender isso? O indivíduo que sofre a violência, o indivíduo que sofre a violência na ponta é o que mais entende. No sentido de, se eu vou lá, compro o meu celular, beleza. Parcelo ele em 12 vezes. Quando vem um marginal e leva meu celular embora, é natural que eu sinta raiva, porque eu nem terminei de pagar meu celular ainda. Então, e esse cara vem me dizer que eu não entendo o que é melhor para mim. Tipo, como eu devo votar para conseguir, em quem eu devo votar, em qual proposta que eu acho que vai resolver esse problema que me aflige. Sendo que esse problema não é um problema para ele, porque ele está em um extrato social diferente do meu. Ele está em uma classe econômica diferente da minha, na qual perdendo um celular como esse não vai ser problema para ele, porque no dia seguinte ele vai lá e compra outro. Estão sofrendo assalto na rua e que acham que se botar mais polícia na rua dela ele não vai mais sofrer assalto. Isso é muito visível, mas isso não dá resultados concretos a longo prazo. Mas, será que a única solução a curto prazo, assim, que não é uma solução, mas é só policiamento? Porque o outro aspecto quando ele fala desse jeito, deixa rolar aí do jeito que tá, deixa piorar, porque, sei lá, no futuro as pessoas vão tomar consciência, o governo vai mudar e daí a gente vai conseguir uma solução de longo prazo. O que é tipo, larga o problema pra lá. Não é solução. Não, exatamente, não, eu sei, mas tipo assim... É que aparenta ser. Mas o que eu tô falando assim, eu entendo isso. Na verdade, pra mim, essa é a discussão curto prazo versus longo prazo, né? A direita só pensa em depois que o crime... O Lula foi muito claro nisso, a discussão entre curto prazo e longo prazo. Igual eu falei no começo do vídeo, a repressão policial é uma solução de curto prazo, onde você aumenta o custo de você cometer um crime para desincentivar o cometimento desses mesmos crimes. Enquanto a solução de longo prazo é de fato você trabalhar de forma social, nos problemas sociais, para tentar resolver esses problemas de desigualdade, para tentar melhorar a qualidade de vida da população. É uma discussão de curto prazo e longo prazo, mas as duas soluções andam juntos. O que esses caras estão falando aqui não, larga do jeito que está, porque não é importante para minha teoria, para a teoria que eu acredito, isso é uma besteira, enquanto que o povo mais pobre não tem solução, vai continuar sofrendo na mão da criminalidade. O crime já aconteceu, o que compreendeu o cara, dar choque no saco dele. Química. Foda-se, velho. Eu quero que a pessoa não seja estuprada. Tipo, o pessoal fala assim, é óbvio que eu quero que, sei lá, se minha mãe é assaltada e alguém dá um tiro nela, eu quero que aquele criminoso seja punido. Mas eu também prefiro que minha mãe esteja viva, então tipo, eu quero que aconteça. Que minha mãe esteja viva, que ela não seja assaltada, que os índices de criminalidade não sejam tão altos.
Mas isso você se consegue com repressão na ponta e com a melhoria da qualidade de vida. Mas as duas coisas junto. Algo antes dele ser... Então, beleza, pra mim essa é a grande diferença. Agora, eu entendo que é ingrato, né? A esquerda realmente é uma situação meio complicada nisso daí, porque a gente sabe que o problema da violência, ele é uma coisa a longo prazo. Não é nem a médio prazo, é a longo prazo. Dá pra você ir fazendo... paixões, dá pra fazer isso paliativo. É porque é foda, você ser assaltado, alguém meter arma na tua cabeça, você se sente, às vezes, ser baleado pelo bandido. É uma coisa realmente abominável. Você, fruto do seu trabalho, do seu dinheirinho que você juntou, comprou aquele celular, perdeu do dia pra noite, né? Isso é uma coisa que realmente deixa as pessoas com muita raiva. E com medo, né? E aquela coisa de não sei se meu filho vai voltar pra casa, não sei se não sei o quê. Então, eu entenderia que teria que ter ser apresentada uma solução efetiva a curto prazo. Que eu não sei, não sou eu que vou dizer qual é. Eu não sei. Mas a questão é isso que o Ian falou, cara. Não existe. É assim, ó. A gente... Uma solução efetiva a curto prazo. Não existe? Claro que existe, cara. Claro que existe. Sei lá, você aumentar a repressão policial sobre os crimes, tipo, quem for pego é realmente punido. Vamos supor, um sistema de melhora de qualidade de vida para a população mais carente, tipo, uma renda básica universal, onde você paga para a melhoria da qualidade de vida daqueles que estão mais necessitados. Existem soluções objetivas para isso. Agora... A gente já fez a tentativa. Acho que isso é o mais importante das pessoas que estão assistindo. Você já fez? Você já fez a tentativa? Tem um negócio que foi feito no Rio de Janeiro, que você pegava e colocava a polícia dentro da favela, armado até os dentes, construía o PP, colocava lá para ter uma solução a curto prazo. Então o problema, e aí não é o Emílio falando, o problema... Cara, a UPP foi utilizada para o Papa poder vir para o Rio de Janeiro. Foi para isso que ela foi utilizada. Não foi por que você está dizendo. Não foi uma solução de segurança pública de longo prazo, igual você está querendo colocar. Foi para resolver um problema pontual. E o Papa saiu vivo aqui do Brasil. Então... O problema é, o favelado é violento, porque é isso que o PP dizia, eu vou colocar a polícia, eu vou colocar o exército dentro da favela. Não, o crime organizado não é bonzinho. Não. A galera tá falando assim, a gente tá falando em solução pra problema. Então, eu não tô discutindo se o bandido A, o bandido B, vamos ver se o que foi feito é efetivo. E não é. Não. E aí o resultado... Não, eles tomaram o lugar dos bandidos e ficaram piores. E o resultado a curto prazo é um aumento da violência. Mas é por isso que eu tô falando, Emílio. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando assim, esta não é uma boa solução, ponto. Muito pelo contrário, ela piora o problema. Mas algo deveria ser feito. Tem algo que deveria ser feito. A curto prazo. Não existe solução a curto prazo. Não existe. Cadê a proposta de vocês? Não existe. Então eu posso te dar um exemplo de números, tá? Nos últimos 5 anos, a fortuna dos mais ricos dobrou. E isso aumentou a desigualdade. Ou as pessoas começam a entender que a gente está numa luta de classes. O problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. É isso. O problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. O meu problema não é, sei lá, o Facebook ser avaliado em trilhões de reais. Porque ele vale isso. E quem for dono desse montante de dinheiro vai ser bilionário. Mas o problema é a pobreza. Então, a desigualdade não é o problema. O problema são as pessoas pobres que estão em um nível de miséria muito grande. Você tem que tirar elas de lá e colocar em um patamar acima e acima, até dar um mínimo de qualidade de vida para elas. Então, essa falácia de você ficar falando que o problema é a desigualdade, não. O problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. E que a gente tem que lutar pelo que é nosso, para diminuir a desigualdade, ou a solução sempre vai ser a solução simples. A classe dominante armando e usando a força dela para continuar matando quem é nosso. E eu quero complementar uma coisa aqui. Você tá partindo de um equilíbrio de leitura, Pirula, que é, não existe solução eleitoral para isso. Então, porque a gente tem uma visão limitada. É você colocar o país numa ditadura, vamos dizer assim. O que existe é você colocar o país numa guerra civil para satisfazer os seus delírios, né? Os seus delírios comunistas. É isso. Para satisfazer a sua teoria mirabolante que você tirou de algum todos os problemas da sociedade devem ser resolvidos através da política, e o nosso mecanismo político são as eleições burguesas. Gente, tem coisas que não são resolvidas com as eleições burguesas. Tem coisas que são insolúveis dentro do sistema de eleições burguesas. Essa é a duríssima realidade, mas é a realidade. Porque as eleições burguesas são completamente enviesadas e direcionadas para os interesses da burguesia. Não é à toa que a gente chama assim, sabe? Sim. E a burguesia tem muito interesse em manter o sistema desigual. Eu expliquei lá atrás, lembra? Por que os Estados Unidos têm interesse em manter o país subdesenvolvido? Porque a desigualdade é fruto do lucro, o desespero da... Os Estados Unidos têm um interesse de manter o Brasil subdesenvolvido porque os Estados Unidos se preocupa com os Estados Unidos. Simples assim. Ele não quer um segundo polo de poder disputando com ele. Então ele vai fazer de tudo para sabotar os interesses brasileiros. Ponto.
Assim como a China faz de tudo para sabotar os interesses dos seus vizinhos, da Rússia, ou se ele vê se vai se beneficiar de alguma decisão da Rússia, ele trata para que aquela decisão seja tomada. Os países se preocupam com si mesmos, e o Brasil não deveria ser diferente, mas pelo visto, o Brasil não se preocupa consigo mesmo. A classe trabalhadora é fundamental para a disciplina da classe trabalhadora, para que ela gere mais lucro para a burguesia. E a gente tem um exemplo prático. Vou te dar um exemplo prático. Tá. Você pega o Lula de 86, o Lula de 87, ele é um Lula muito mais radical do que o Lula que vem ser eleito nos anos 2000. Pro Lula ser eleito, ele tem que jogar o jogo da democracia burguesa. Ele vai para um lado de centro-esquerda, ele adota uma política econômica liberal, porque só a partir do momento em que ele é claro, purificado... Tudo que é de ruim, você joga pro liberal. Agora, tudo que é bom, você puxa para si. É interessante isso. Ele consegue se encaixar no que a gente chama de democracia. E aí o encarceramento em massa acontece justamente na época do Exatamente. Mas é porque o que eu tô pensando é o seguinte, a coisa tá no cangote. Tá no nosso cangote. A gente tem eleição hoje no segundo semestre agora, que já tá chegando, já estamos no último mês do primeiro semestre. A gente tem eleição. Não vamos ter revolução até outubro. Então, tipo, tem que fazer as pessoas votarem em pessoas mais conscientes. Não vai acontecer. E essas pessoas precisam ter uma... O Boulos, a gente vai perder. Sim, o Boulos vai perder. O Boulos vai perder em São Paulo, a cidade menos de São que Paulo... aconteça alguma coisa muito bizarra. As eleições burguesas não são solução pra quase nada. Sério. O não prefeito vai ganhar do Boulos em São Paulo. Vai, porque vai ter um segundo turno e todo mundo vai ficar do lado dele. Exato. Porque convenceram a população de que o Boulos vai tirar a casa deles. Então, eleições burguesas são feitas pra que a burguesia sempre saia por cima. Não adianta. Não há, assim, tipo, tô falando assim, mas... Na nossa visão, não há solução. Não, a gente é revolucionário porque a gente acha que ou acontece a revolução ou não há solução. Pra que existir esses caras? Não tem solução? A única solução é uma guerra civil? Então, dane-se. Né? Por que esses caras estão no debate público mesmo? Não tem motivo, né? Se não tem solução, pra que vocês falam? E se colocam numa posição de influenciar outras pessoas? Tá bom, quando vocês acham que pode acontecer uma revolução? Não tenho a menor ideia. Aí, o cartomante, tarô, o que a gente sabe é o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito eu tô fazendo, inclusive, né? Organização da classe trabalhadora. Eu sou organizado e eu sempre digo, se você acha que também, se você acredita nessa via... A mesma classe que você acha influenciável e que não tem a capacidade de julgamento para tomar decisões e que é influenciada pela classe dominante, essa mesma classe? Organize-se, a melhor coisa que você pode fazer. Seria você o grande burguês a influenciar as decisões do povo? Por essa lógica, você está também tentando influenciar o povo pobre oprimido, que não tem a capacidade intelectual para interpretar quando está sendo influenciado. Fazer, inclusive, é a única que é efetiva. A única que foi efetiva ao longo da história. A gente acredita que não existe solução que não passe pela auto-organização da classe trabalhadora, como classe, tá? Não só como categoria, mas como classe. Então, e sim, não é uma solução simples, sim, é algo que dói, sim, é algo que vai criar rachas. Cara, mas a alternativa que a gente tem é uma alternativa de aumento da desigualdade, é uma alternativa de aumento da violência, e aumenta a violência por uma razão muito simples, porque o trabalhador olha para a vida que leva e ele fica revoltado com a vida que leva. E a solução que o trabalhador tem é violenta. É uma solução. E aí que tá. É uma solução social. Agora sim. O trabalhador honesto é parte do problema agora. É ele que aumenta a violência. O trabalhador honesto não está acordando todo dia 5 horas da manhã para poder ir pro serviço e poder comprar as coisas que ele precisa para viver sua própria vida, ganhar a vida honestamente. Não, ele está indo lá assaltar as outras pessoas. Olha o que esse cara tá falando, velho. Meu Deus do céu. É que você não tá pensando, você tá pensando no trabalhador e você o cuidado que a gente tem que tomar é separar. A sua frase ficou estranha. Não ficou estranha. É que você porque a impressão que tá dando com a sua fala é que a pessoa trabalha na fábrica, aí ela chega e fala: tô de saco cheio dessa merda porque eu não ganho nada, vou assaltar alguém. Cara, mas isso acontece em parte das Mas a maior parte das pessoas nasce num berço violento, mas elas não foram operárias e essas coisas todas. O bandido é fruto do meio em que ele existe e da desigualdade que ele existe. Tudo bem, isso, mas é bem diferente de você falar que a solução do trabalhador é a violência. Essa violência pode se manifestar de uma série de formas, assim, não é só isso. Tudo bem. E a questão é, só pra deixar uma coisa muito clara, porque eu já fui acusado disso no passado. Minha fala de dizer que não existe solução dentro da democracia burguesa não é desmobilizante, é justamente o contrário, tá, gente? Tem gente que acha que eu tô falando assim, não vai funcionar. Bom, se não tem solução, pra que eu vou fazer, né? Tipo, não é desmobilizante. Nada mesmo nessa eleição aí, então foda-se, sabe? Não é pra fazer nada. Muito pelo contrário. O fato de você falar que não é desmobilizante não torna ela desmobilizante. Você só tá falando, eu fiz isso, mas a culpa não é minha. É isso que você tá fazendo. Esse é o chamado, justamente para que a gente tenha que fazer outra coisa. E que
tudo que a democracia burguesa tinha pra dar de benefício, ela já deu. E foi muito rebaixado. Foi muito limitado. Mas o que foi destruído num piscar de olhos, inclusive. Mas nem tentar votar no legislativo. Porque tudo bem, o Boulos não vai ganhar, mas tipo, votar no legislativo, alguma coisa assim. É desigual. A bancada do... Tá tentando, né? O Pirula tá tentando. Mas sabe o que parece? Parece que, tipo, esses dois caras aí, o Ian e esse outro gordinho aí, parece aquela criança mimada que quando a mãe fala, ó, você consegue, daí ele fica lá, não, eu não consigo por causa disso, ele fica encontrando problemas, né? Em vez de ir lá, tentar fazer, né? Tentar fazer alguma coisa. Do agro vai enfiar milhões de dólares para eleger o candidato deles. É o que acontece hoje. Eu não vou me candidatar porque o meu adversário vai ter o apoio do agro que tem milhões. Pô, você não tem internet? Você não tem internet, cara? Os políticos tradicionais estão apanhando a rodo aí por causa das pessoas que têm carisma e influência na internet e estão conseguindo votos e estão se elegendo. Vocês não podem fazer isso? Ou você tem preguiça? A bancada evangélica vai enfiar milhões de reais para ao invés de ficar chorando. eleger mais evangélico. Você fala isso, a gente tá virando o evangelho cristão. O cristão libã. Isso, cristão libã. Mas isso por conta do poder que... por isso que a gente fala o tempo todo, só pra falar de uma coisa um pouco mais teórica, que o poder passa pelo domínio dos meios de produção. Por isso que a gente fala o tempo todo em meios de produção. A classe que domina os meios de produção da riqueza é a que vai dominar o meio político. E isso aqui, essa separação é fundamental, assim, essa causa e efeito aí que é complicado, né, cara? Tipo, se tudo já tá determinado, pra que você prega uma revolução? Separar uma coisa da outra é um equívoco de leitura. Porque, justamente, quem domina as ferramentas... É sempre os outros que estão equivocados, nunca ele. Nunca os comunistas que estão equivocados, sempre os outros. Produção e reprodução da vida são os que conseguem atingir as instâncias políticas que mantêm esse sistema no lugar. Tudo bem. Quem estando no poder vai... por exemplo, porque... Aquilo que você falou, o sistema quebrado, a ideia é conscientizar o trabalhador de quem ele é, do que ele é, organizar, tal, não sei o quê, perceber quem são os inimigos, etc, etc. Beleza, tudo isso eu consigo entender. Mas, enquanto isso acontece, estamos submetidos à ordem vigente. E as coisas podem ser muito piores, ou muito melhores, ou muito menos piores, dependendo da situação, de quem tá, de quem não tá, de quem vai, do que foi votado, do que não foi votado, como foi a pressão, como não foi a pressão, e etc. Entendeu? Eu não tenho detalhes sobre como foi a Revolução Russa, o começo dela. Você falou que teve uma tentativa em 1905, só em 1917 que ela foi implementar, não. Que ela conseguiu alguma coisa implementar mesmo, foram anos depois e tal. Enfim, eu não sei exatamente como foram esses estopins. Mas eu imagino, então, que esses estopins sejam quando a coisa tá muito feia. Muito, muito, muito feia. Que aí a população realmente começa a canalizar a raiva dela pra onde tem que ir, digamos assim. Então, tipo, seria, sei lá... Quanto pior, melhor? Não sei. Porque senão fica. Porque senão fica. Eu tô enxergando isso de um jeito um pouco. Eu tô um pouco assustado. O Ian ficar falando que não. Por que é? Porque no fim das contas, a revolução que ele tanto espera vai se beneficiar do quanto pior, melhor para a classe mais pobre. Porque vamos pensar com a cabeça de um comunista, né? Quanto pior a situação da classe mais pobre, mais ela vai se revoltar e mais ela vai buscar uma alternativa, e nesse caso quem vai estar de braços abertos oferecendo essa alternativa vai ser o comunismo, né, no caso. Então, quanto pior, melhor para vocês. Porque eu enxergo uma maneira que eu chego e falo assim, tá bom, então não há solução na democracia, não há solução na eleição, na coisa. Eu falei, tá bom, então, tipo, o Boulos vai perder, pau no cu. Tá, mas isso. foi o que eu acabei de falar. Porque a minha impressão tá bom, então a gente tem que mobilizar a classe trabalhadora, tá certo. E de novo, mas como... de novo, o fato do Ian Neves falar que não é isso, não exclui nada de ser isso de fato, né? O fato de falar, não é isso que a gente prega, mas na realidade ali, no ato concreto, é o que eles pregam. Sabe, porque o meio do caminho pode demorar anos. E esse meio do caminho, acho que meio que seria bom a gente não deixar a coisa ir tão feia assim, né? Isso é um debate pressupondo a questão, eu posso falar o que eu penso isso é um debate sobre a importante revolução. que os russos já faziam também, inclusive, a respeito de reforma ou revolução. Né? Existem uma série de... São excludentes? Não. Porque essa que é a questão. Não são. E isso é importante, porque... dizer que uma revolução exclui qualquer forma de reforma é o que os bolcheviques chamavam de esquerdismo. Esquerdismo é, então não dá pra fazer nada, então foda-se, eu não vou fazer nada nesse sistema, vou esperar a revolução chegar porque ela vai ser a panaceia do mundo. Isso eles chamavam de esquerdismo, sabe? Os comunistas da minha linha defenderam a eleição do Lula. Porque a gente entendeu que o Lula, que derrotar o Bolsonaro era o primeiro passo pra gente derrotar o fascismo. Primeiro passo, não é? Então, por exemplo, o mesmo Lula que governou o país
por 8 anos, depois ele elegeu uma sucessora que foi a Dilma, totalizando no total aí 16 anos no poder, mais agora, mais 2 anos, 18 anos no poder, vai ficar 20 anos, e não conseguiu fazer nada. Esse seu esforço aí paliativo não conseguiu fazer nada, não conseguiu melhorar a educação, não conseguiu um desenvolvimento econômico da indústria brasileira de fato, não conseguiu fazer nada disso. E a gente está nessa situação agora por causa dos últimos 4 anos do Bolsonaro. É isso? É esse o argumento? A derrota do fascismo. E que só do Lula estando no poder e o mínimo de avanço em relação ao governo Bolsonaro salva a vida de muita gente. Isso então, que eu tava pensando. Nós temos uma leitura bastante categórica a respeito de reforma ou revolução. Mas o que você falou é importante. Você falou, parece que quanto pior, melhor? De jeito nenhum. Isso aqui é uma coisa que eu quero explicitar de verdade. Ah, meu Deus do céu. Isso tem nome, aceleracionismo. Já me corrigiram e falaram, não é. Tá, tô chamando então de aceleracionismo, tá? Que é, a gente tem que acelerar a gravidade da situação da classe trabalhadora, porque aí a revolta vai ser tanta que a revolução vai acontecer. Isso não é verdade. Eu pensei nisso agora, eu nem sabia desse negócio. Eu tô ouvindo. Mas não foi o que você pregou até agora, né? Não foi o que você pregou até agora. O que você pregou até agora foi que não tem solução e que as coisas vão piorar. E quando as coisas estiverem piorar, a classe trabalhadora tem que estar organizada para fazer uma revolução. Então, quanto mais rápido piorar, melhor. Isso eu posso encarar como aceleracionismo. Excluindo essa sua última fala aí de que não é aceleracionismo, é de fato. Né? Da conversa, eu pensei nisso e eu fiquei um pouco assustado. Mas essa linha é um equívoco, essa linha é um tremendo equívoco, porque senão a revolução já teria acontecido numa série de países, porque o sofrimento da classe trabalhadora é imenso, imenso. A questão é, a gente não vai ser agravando o sofrimento da classe trabalhadora que a gente vai atingir uma revolução, não é. Não achem isso, justamente por essa razão. Porque ninguém sabe pra onde vai a classe trabalhadora. Não, isso é uma leitura péssima, é uma leitura péssima. O que a gente acha é, exatamente, a classe trabalhadora... Tipo, a ideia deles é o quê? Que numa situação dessa a população vai lá e se organize e implementa o comunismo. Mas pode surgir um ditador, pode surgir uma guerra civil, o país ser destruído e ser dividido pelos seus vizinhos. Sei lá, a Argentina toma um pedaço do país, o Paraguai toma outro e blá blá blá, né? Tipo, é um caminho incerto. E é pra esse lugar que esses caras tentam levar o país. Vai ter a sua situação, dependendo do... Pra esse lugar que esses caras tentam levar o país, e com um tom professoral ainda. Falando, não, eu conheço, eu sei, é assim que tem que ser, e o que você está pensando é um equívoco. O patamar da organização, da luta de classes, esse sofrimento vai vir. Ele vai vir. Esse sofrimento vai vir. Eu sinto muito, mas você vai ter que sofrer. Tanto que o exemplo que eu dei de hoje em dia a gente está lutando para manter os mínimos direitos que a gente já tinha, isso é um exemplo de como esse sofrimento vem. E aí, qual que é a chave da questão? Quando esse sofrimento vir, nós precisamos estar suficientemente organizados para que esse sofrimento não seja canalizado em direção ao fascismo, que é justamente o que aconteceu agora no Brasil. Tudo que não é comunista é fascista, né? Porque se não for a solução deles, é a solução do fascismo. Porque é essa bifurcação que ele mostra, né? Se a classe trabalhadora sofreu tanto, está buscando uma revolução no sentido, eu não aguento mais a situação de exploração a qual estou. Se a solução não for um comunismo, então vai para o fascismo. É esse o pensamento desse cara. Então tudo que não for comunismo, a panaceia do comunismo, é fascismo. O sofrimento veio e ele foi engolido pelo bolsonarismo. Por quê? Porque a extrema-direita estava organizada quando a gente não estava. Que é o que está acontecendo na Itália, que está organizada, que está pegando o trabalhador e levando... Sabe por que o povo foi de direita nas revoluções que aconteceram no impeachment da Dilma? Sabe por quê? Porque o PT, a esquerda, estava no poder. É natural que numa revolução você escolha o lado que está no poder. Você não está fazendo uma revolução contra quem está no poder. Então, naturalmente, as pessoas vão para a direita. E isso é um pensamento simples e lógico. Não tem muito o que argumentar sobre isso. Não é porque a direita estava organizada. Não, porque a população rejeitou o que era de esquerda e preferiu por uma alternativa. Porque durante 16 anos o país só piorou. Perdeu indústria, perdeu desenvolvimento. As pessoas ficaram mais pobres, a qualidade de vida caiu. Pensa em 2013, quando a gente teve aqueles protestos espontâneos nas ruas. Que foram espontâneos de verdade. Eu não defendo a tese de que foi. Eu tava lá. Eu também tava. Foi bem... Aqueles protestos começaram a ser engolidos pela direita. Por quê? Porque a direita era a única que estava organizada. A esquerda não estava. Então ela não conseguia. Era que a esquerda estava no poder e a direita surgiu como alternativa. Eu absorver essa energia
para que as pessoas usassem essa revolta em favor dos seus próprios interesses. Elas acabaram usando essa energia contra os seus próprios interesses por acidente. E tem que levar em conta também que... Sempre cita um professoral, cara. Sempre. Elas lutaram contra os seus próprios interesses por acidente. Será que as pessoas não conseguem compreender o que é melhor para elas? Será que esse cara não consegue compreender que as pessoas têm um senso crítico sobre suas próprias vidas e sobre suas decisões? Sempre um tom profissional, não, eu sei o que é melhor para vocês. O grosso da população de classe média já é um pouco refratária a qualquer ideia que pareça esquerda. Sim. Hoje menos. A gente tem uma classe hoje média bastante conservadora. Eu entendo que hoje menos porque agora as coisas estão mais jogadas na mesa. Mas em 2013, né, era aquela coisa, não, isso daí sou sindicato, Deus me livre. Então eu acho que a CUT é ruim, era mais fácil, né, canalizar esse tipo de revolta que a população estava por um caminho já conhecido. Mas a organização é importante. Porque o que acontece? Logo depois de 2013, nós temos a visita de pessoas de extrema-direita, um dos caras mais importantes veio da Espanha, veio pra cá justamente pra ensinar como cooptar um movimento espontâneo pra extrema-direita. Isso foi um mecanismo... Não, teoria conspiratória, né? Ensinado, sabe? Eu lembro disso. Que é a da Citizen Go, lembrei o nome. Que a Citizen Go é tipo um think tank que ensina como cooptar movimentos populares pra direita e torná-los populistas, como o centro do capitalismo chama. Aqui populista a gente associa o Lula, mas o centro do capitalismo, o populismo é o Trump, por exemplo, né? E a gente tem também outra ingerência, que é a Atlas Network, que é uma espécie de hub de think tanks, começa a financiar movimentos aqui no Brasil, tipo o MBL, tipo Vem Pra Rua, isso tudo a direita organizada internacionalmente viu o movimento no Brasil e cooptou esse movimento com muita grana e muita experiência. A esquerda tava como? Falta você falar o porquê, né? Falta você mostrar como e no que isso diferencia das ONGs apoiando institutos de esquerda e figuras de esquerda no país, com Revolução Colorida e uma série de coisas aí que são um financiamento bilionário muito maior do que esses que você está citando. Então, proporcionalmente, se a gente levar em conta a quantidade de dinheiro que é posto pelos Estados Unidos aqui através de ONGs para fomentar questão de gênero, linguagem neutra e blá blá blá, para aumentar as fissuras sociais do país, um montante de dinheiro muito maior do que esses que você acabou de citar aí. Falta materialidade no que você está falando. Chupa no dedo. O PT estava mais rebaixado que um Chevette, os comunistas estavam... Porque roubou pra caramba, né? Porque roubou pra caramba, né? Porque é ladrão, porque é corrupto, porque espolhou a sociedade, por isso que estava rebaixado. Rendo que nem galinha sem cabeça há anos, sabe, sem saber pra onde ir. Que força que a gente tinha como classe pra conseguir canalizar essa energia pra um movimento de massas? Não tinha. Enfim, Então é isso, pessoal. Deixa eu mudar aqui. Então, esse é o vídeo, né? Vamos ser sinceros aqui. Proposta nenhuma, só achismos e conclusões que eles chegam na própria cabeça deles, né? Então, dá para levar a sério esse tipo de oratória, esse tipo de pensamento? Não dá, né, cara? É quase uma criança inconsequente. Não pensa nas consequências dos próprios atos, não pensa na consequência do que fala, né? E ainda quer se colocar como o paladino da verdade, né? Como eu detenho a verdade e as coisas têm que ser assim como eu estou falando. Bom, acredito que seja isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E se inscrevem no canal e acompanhem para mais vídeos. Valeu e até mais.